pessoal, começando mais um episódio da Fábrica de Negócio Podcast. Sou o Andrew Rocha, aqui do nosso podcast, e hoje eu tenho a honra de receber os fundadores da Ali Esfirraria, Elane e Humberto. Vou logo começando com a apresentação desse casal maravilhoso e empreendedor. Elane e Humberto, fiquem à vontade para se apresentarem. Primeiro, logicamente, obrigado. Mas eu vou dar a palavra para minha maravilhosa esposa dar o início, né? Assim, me sinto até importante. Eu queria dizer que, primeiro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estarmos aqui com você, parceiro, amigo. Mas a gente vai começar falando da Elane lá de... Fantástico. 2001. Vamos conhecer a história da Elane até ela virar empreendedora. Ah, meu Deus. A gente vai falar só de derrotas agora. E é para dar a volta por cima, Então vamos lá. A Elane é filha de Sani, né? Eu e minha mãe tivemos uma vida muito, digo que também empreendedora, mas muito sofrida, né? A gente morou muitos anos na casa de uma tia. E a minha mãe trabalhava muito para me sustentar. Né? Minha mãe já fazia tudo. Era manicure, era diarista, era aquela que... Enfim, era multiuso, né? E eu sempre entendi que, Elane, você precisa, para ser alguém na vida, trabalhar muito e estudar muito. Então, a minha mentalidade sempre foi essa. Né? E tudo que viesse antes ou depois disso ficaria, né, ali no escanteio. E com 11 anos de idade, a minha mãe começou a trabalhar num restaurante ali na Avenida Nazaré, ali próximo da Benjamin. Avenida Nazaré, aqui em Belém do Pará. Né? Isso. E aí lá ela trabalhava meio que ajudando na cozinha, né? E aí eu morria de vontade. Meu sonho era estudar numa escola particular, mas a bicha não tinha grana. E aí eu falei, mãe, você pede para sua chefa, para dona daí, para ela me dar uma oportunidade de eu entregar essas marmitas daí e tirar algum dinheiro para, enfim, me ajudar, de repente pagar uma escola e tal. E aí ela falou, minha filha, você é muito nova para fazer isso. Eu falei, não, mãe, mas eu quero fazer. Então, aí eu comecei a ganhar o meu primeiro dinheiro. Eu entregava as marmitas e ganhava ali os meus 50, 30 centavos, que eu não lembro agora, não me recordo agora na época. E aí, desde aquela época, eu comecei a entender que eu precisava trabalhar. Você já fazia delivery. Já. Lá antes do delivery, seu que é o delivery. O iFood aprendeu com você. Olha aí. Ensinou no iFood. Exatamente. Então, eu comecei a entender que eu precisava daquilo. E eu gostava daquilo. Eu gostava de ter o meu dinheiro. Eu gostava de já ter aquela certa independência. E aí, eu comecei a vender brigadeiro, a vender roupa. Tudo que aparecia para eu ganhar algum dinheiro, eu fazia. E aí eu comecei a estudar na minha primeira escola, que naquela época o cearense era o Férias do Vestibular. Sem dúvida, aquele comercial fantástico do cearense. Depois a gente tem edição, depois coloca esse comercial aqui pra galera assistir, que foi um dos melhores comerciais. Que era pra ter a retrospectiva da nossa idade aí. E aí a minha avó, né, enfim, quem me criou junto com a minha mãe, disse, vó, pelo amor de Deus, vamos lá pedir um desconto. Eu preciso. Enfim, consegui o desconto. E com a grana que eu vendia, a roupa que eu me virava, eu pagava a escola. E aí eu morava ali em São Brás. E aí eu ia andando lá do terminal rodoviário lá para o Cearense. Porque eu tinha que ter escolha. Ou eu ia andando ou eu voltava andando, porque o dinheiro não dava, né? Então, naquela época, não era como hoje. A gente busca na internet, a gente tirava muita xerox, tinha muita apostila, né? E eu disse, cara, eu preciso ganhar dinheiro. E aí foi que eu comecei, eu sempre vendi alguma coisa. E o Humberto também, acho que depois que a gente se conheceu, ele também teve essa mesma vibe, assim. E, enfim, passei a primeira vez na faculdade, eu tinha 17 anos, fiz pedagogia. E aí comecei a estagiar no meu terceiro dia de escola, de faculdade. E ali enfim, não lembro, ali no software. Enfim, trabalhei com crianças e fiquei 1 ano trabalhando nessa área. Cara, isso daqui não é para mim ainda. E aí, só que eu precisava trabalhar muito. Então, eu acabei por trabalhar muito até conseguir entender que eu precisava fazer uma faculdade realmente que pudesse me ajudar a ganhar mais. E em 2000, tivemos filhos, nos conhecemos, foi a coisa mais maravilhosa na vida. Coisa mágica. E eu e o Humberto, cara, a gente era muambeiro. Porque a gente não conseguia viver só com o nosso salário. Então, a gente sempre estava vendendo roupa,
A gente já vendeu bolsa. Na verdade, ainda não era nem tanto salário, né? Porque a gente ainda era muito aquela questão de estudantes, né? Mesmo faculdade, mas estudantes que queriam, de alguma forma, ter a sua subsistência, seu dinheiro para poder. A gente gostava muito de passear, ficar sempre juntos, shopping, aqueles programas de jovens que se tem muito ainda. E para a gente alcançar isso, a gente fazia todas essas atividades já empreendendo na época, né? Sem saber, né? Então, engravidei e eu fui me deixando meio que de lado, assim, nessa questão financeira, né? Comecei a trabalhei em todas as operadoras possíveis e impossíveis. E Nas operadoras de telecomunicações, isso, tipo... que naquela época era muito bom trabalhar assim. Mas era assim, gente... Áreas de venda dessas operadoras? De vendas. E, cara, eu sempre fui muito ligada à venda. No shopping, eu gritava lá na frente do shopping. Eu trabalhei naquela Yamada lá do comércio. Eu vestia umas roupas engraçadas. Trabalhei na Yamada do comércio também. Vendi celular lá na Yamada Plaza. Sério? Eu também trabalhei na Yamada Plaza. Olha, claro, eram lojas referência e escolas de venda. Se você trabalhou em telecomunicações na área de operador, uma escola, gente. Shopping ou supermercado, você aprende muito. Era uma escola. E aí fiquei nessa lida por 10 anos. Até que um dia, eu já estava, acho que em 2009, eu entrei na segunda faculdade. Disse, eu vou fazer administração. Gente, foi incrível, porque eu comecei a olhar os jornais. Eu dizia, cara, tem muito emprego de auxiliar administrativo. Um comentário. Você procurava as vagas de emprego no jornal? Porque talvez hoje o pessoal já procura mais na internet, né? Não, tinha. Antes era... Pessoal, quem não lembra ou não conheceu, antes emprego era anunciado em jornal, tá? Tava lá, vaga. Não. Muito. E, cara, eu vou te dizer, assim, uma brecha disso... Eu e o Humberto, esses dias a gente estava conversando. Tu acredita que a gente se candidatava só para saber se a gente era chamado ou não? E a gente ia para as entrevistas, parecia assim que era parece que um incentivo do tipo, eu sou muito bom, eu vou lá. E quando contratavam, chamavam a gente não ia. Não é isso daqui que eu quero. Então, eu... Se submetia a testes... A testes, né? A testes que não tinha. Eu digo assim, a testes pessoais mesmo. Para ver até, de repente, onde nós iríamos nesse sentido, de ser selecionado, enfim. Lógico que ainda não tínhamos uma visão no sentido de que fosse algo que profissionalmente iria nos favorecer bastante lá na frente. É o ponto que a gente vai chegar. Mas a gente tinha esse alto desafio de participar para ver se até certo ponto a gente estava capacitado. Às vezes via anúncio de uma empresa, que a gente via que era uma grande empresa, a gente tentava nos candidatar. Vocês se candidataram para a mesma vaga? Já? Não, porque ele era contador, administradora, mas... Até que um dia, André, assim, eu lembro em 2009, eu acho que eu cheguei, quem trabalha em shopping sabe, eu cheguei quase meia-noite num Natal, e eu falei, cara, eu preciso dar uma virada de chave na minha vida, assim. E o Humberto me cobrava muito. Porque eu tinha horário para entrar, mas eu nunca tinha horário para sair. Essa é a realidade mesmo de shopping. Então... E na final de ano. Não, e eu gostava, porque eu me cobrava muito. Porque vai te levando aquela rotina, aquela dinâmica. E quando você tem uma aptidão para vendas, para esse tipo de função, cara, o tempo até passa rápido. Mas, ao mesmo tempo, vai ocupando o tempo de outras atividades que você deveria fazer. Eu acho que o pior, eu não sei se o pior ou o melhor... Eu sempre me doei 100% em tudo que eu sempre faço. Então, eu sempre queria... Eu sempre concorria muito do tipo, cara, eu sou a melhor vendedora. E eu ficava, e todos os meses... Enfim, a gente ganhava muito dinheiro por atingir metas. E quem atingisse primeiro metas, enfim, eu me cobrava muito isso. Então, eu chegava às 10 da manhã. E se eu tivesse que sair 10 da noite, o pessoal, vai-te embora. Tu já bateste... Mas eu queria estar ali, entendeu? Me superando. E aí eu falei, não... Você já tinha tido o primeiro filho nessa época? Já. A gente já tinha. Hoje o Hugo tem 16 anos. 2007, ele é de 2007. Isso foi em 2009. E aí eu falei, não, agora eu vou ter que dar essa virada de chave na minha vida. E aí eu pedi demissão. Na época eu trabalhava na Claro, eu acho. Trabalhei na Claro, era gerente da Claro. Era vendedor da Claro. Olha aí. A conexão já é antiga, né? E aí foi uma época que eu ganhei dinheiro bacana. A Claro estava chegando aqui, eu viajava todo o território aí pelo interior. Mas eu falei, cara, não dá. E aí eu comecei a cursar administração.
E eu pedi demissão. Eu imprimi 30 currículos e botei debaixo do braço. Humberto disse, tu é meio maluca. Eu peguei um tênis, botei uma roupa. Gente, eu andei nesse dia, olha. E eu saí entregando em todos os lugares o meu currículo. E, na época, eu tinha... A maioria da minha família trabalhava na Unimed. E o meu sonho era trabalhar lá. Então, o meu último currículo eu fui entregar assim, sem já esperança, sabe? Porque eles não recebiam lá currículo. E aí eu fui entregar e disse, tá bom. E era para estágio. Então, assim, porque eu queria na área administrativa. Eu falei, cara, para eu sair... Quando você trabalha na área de vendas, parece que todo mundo só te chama para aquilo. Tu não serve para mais nada, tu só é aquilo. E aí, a Unimed me chamou para uma seleção. Naquela época, para quem não entende, para a gente aprender Excel, você ia na banca de revista, comprava aqueles exemplares que tinham, né? Você não tinha muita tecnologia. E aí, eu comprei esse exemplar. E o que acontece, gente? Chegou lá, era assim, eram 20 para uma vaga. E aí a mulher falou assim, você passou na entrevista e tal, mas amanhã só vai vir quem souber mexer no Excel. Quem sabe? Nunca nem tinha ouvido falar no Excel. Eu falei, eu sei. Eu sei. E aí eu fui com o Humberto, amor, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele já sabia usar Excel. Ele já sabia mais ou menos. Ele sempre já foi... Eu quis aprender Excel em um dia. Menino... Dá pra vender esse curso hoje. Digital. Só mexer em célula, fórmula básica, aquela automatização ali, pronto. Tinha que saber algo pra... E aí, gente, pra minha sorte, no outro dia, eles sabiam bem menos que eu. E eu fui chamada pra... E eu fiquei lá 2 anos. E foi uma das maiores escolas da vida, porque lá, enfim, eu fiz muitos amigos. De lá, eu fui chamada para administrar o Hospital Betina Ferro de Souza, que é o hospital referência em oftalmiotorrino. A menina que ainda não estava formada para cuidar de 200 e poucas pessoas. E aí foi o maior desafio que eu já tive, acho que na vida, porque eu realmente comecei ali do zero. Mas aquilo ainda assim, ainda não me completava. Enfim, fiquei lá por 8 anos. Foi uma época muito boa da vida, porque foi a época em que eu ganhei dinheiro, pude investir, comprei meu primeiro carro, pude ajudar minha família. E só que o Humberto, em 2000 e quando, meu amor, que você passou no concurso, que você começou a estudar? 2000 e estudar mesmo, já avisando essa parte da minha história, foi 2015, mais ou menos. E aí a gente começou a entender que a gente precisava de algo seguro, que ganhasse bem, né? Porque a gente continuava tendo nossos salários, mas a gente continuava, vendia roupa, vendia bolsa, sempre tinha algo paralelo para a gente, né, melhorar a renda. E eu acho que o ponto assim mesmo foi quando a gente foi morar num apartamento em que nem pia a gente tinha. E a gente abria às vezes e dizia assim, era uma briga, porque a gente tinha que ou pagar o plano de saúde ou a escola do menino. Eu falei, não, isso aqui tem que mudar. E o Humberto começou insensatamente a estudar, enfim. E passou no concurso, fomos embora para Marabá e lá eu encontrei, acho que uma das pessoas mais maravilhosas que eu já conheci na vida, que me ajudou muito, falava muito sobre empreendedorismo. E, enfim, o meu marido também foi uma pessoa que sempre me empurrou muito, disse, cara, tu consegue, tu podes. E ele talvez acreditasse mais em mim do que eu. E a gente vendendo roupa, né, continuamos e tudo. E ali já tinha sido escrita, gente. Ela já tinha sido, né? Já tinha sido escrito, colocamos no papel. Mas o casal que não tinha um centavo para começar isso. Em fevereiro de 2021, nós ainda estávamos em Marabá. Na época, estávamos vendendo roupa de academia. O Humberto tinha tirado foto minha antes. Ensaio, eu tenho as fotos de ensaio lá. Onde Fitness lá. A gente acordou de manhã cedo. Os dois envergonhados. Aí amor, a gente precisa fazer um ensaio dessas roupas. Então, lá onde a gente morava, mas aí, vamos o seguinte, vamos acordar cedo, porque não vai ter movimento, não vai ter ninguém na área comum. Cara amassada. E a gente vai, enfim, tímido, não sabia produzir conteúdo nem nada. E fomos. Eu lembro bem, 6h30 da manhã, aquele negócio ainda amanhecendo o dia, clareando ninguém, e ela com a cara amassada, botar a maquiagem lá, eu tirando as fotos. Que bacana. Fotos aí uma página no Instagram e começamos a postar mais. E aí vinha muito esse meu tino de venda. Eu sempre gostei muito de vendas. E era uma renda extra boa. E viemos para Belém passar o carnaval. A gente estava sentado na frente da casa da minha mãe. E esse daqui disse assim, vamos tirar do papel a nossa esfirraria.
Ela seria chamada Ali, seria Esfirraria Belém. Esfirraria Belém, que seria o nome. A gente já tinha projetado, já tinha logo, já tinha tudo. Eu falei, você tá louco. A gente mora em Marabá, a gente vai abrir um negócio aqui em Belém. Ele falou, vamos, vai dar certo. Eu falei, não, eu confesso que inicialmente eu falei, isso aí é loucura. Eu falei, isso daqui não vai dar certo. Mas a gente sempre foi muito parceiro, então, bicho, se vai dar errado nós dois juntos, vamos nessa. E isso, gente, isso foi colocado em, sei lá, comecinho de fevereiro, assim, no meio do carnaval. Não, e a Ali Esfirraria nasceu em maio. Foi. A gente começou, na verdade isso era um projeto que tinha, mas a gente começou de fato a ver, depois desse episódio, outro dia, e durou tipo 2 semanas, 15 dias mais ou menos, para começar de fato a colocar em prática. Né? Mas assim... carnaval de que ano? 2021. 2021. Pós-pandemia ali já. Basicamente naquela transição que foi uma brecha ali que teve volta à normalidade ou não volta. Então a gente botou e começou já de cara. No outro dia começou a procurar lugar, aquela coisa toda, até que de fato as coisas começaram a engrenar no sentido a funcionar para formatar o negócio, né? E daí quando foi em maio, basicamente já deu start. Não, e assim, gente, a gente achava que tinha muito dinheiro para começar. A gente não tinha dinheiro nem para cozinha. Equipamento. Para nada, a gente achava que tinha dinheiro. E aí, enfim, a gente começou com muito pouco, muito pouco. No dia que nós abrimos, a gente só tinha dinheiro para troco. Foi muito engraçado. 300 alguma coisa. Assim. Mas, enfim, para que Ali nascesse, de fato, seria Esfirraria Belém. Eu vim num ônibus, como eu estava contando, e eu tive um sonho. E esse sonho me mostrou que não era Ali Esfirraria Belém, que não era a Esfirraria Belém, sim a Ali Esfirraria, que quer dizer alto, sublime, nobre, uma das formas que Deus é chamado. Então, essa esfirraria ela seria ali na Tavares Baixos, que hoje, toda hoje, quando a gente passa, eu digo, amor, a gente já tinha terminado nosso casamento, porque aonde seria isso daqui já tinha sido um fracasso, uma loucura da nossa vida. Mas Deus foi tão generoso que Ele fez as coisas acontecerem exatamente do jeito que estava no papel. E no dia que nós inauguramos, eu gosto sempre de frisar isso, porque se não fosse a nossa persistência e realmente a nossa fé, a nossa esperança de que tudo vai dar certo, a gente tinha desistido no primeiro dia. Porque no primeiro dia o poste pegou fogo, 9 horas da noite, loja lotada, perdemos tudo. Tudo, todos os clientes. Eu disse, meu Deus, como assim? E a gente só tinha o dinheiro para aquele dia. Ou seja, a gente não tinha material para viver o outro dia. Eu disse, como é que vai ser amanhã? Eu sentei debaixo ali da frente e baixei a cabeça. E eu ligando desesperadamente pro Equatorial. Meu Deus, as minhas coisas estão pegando fogo. E eles já foram chegar, era tipo 1 da manhã, eu acho. Madrugada que eu fui. A gente perdeu toda aquela produção daquele dia. Eu baixei a cabeça e falei, não, amanhã é outro dia. Amanhã a gente está aqui de novo. E a gente pegou o troco que tinha e compramos o material para aquele dia. Fantástico. Então, assim, a gente sempre teve muita questão de persistência mesmo. Diga, amanhã é outro dia e amanhã vai dar certo. Nessa linha aproveitando que a gente entrou na construção da Ali, né, mas vou dar um passo anterior também, Humberto. Você teve esse tino para empreender, você despertou mais isso também na Elaine. Como é que... conta um pouco também da sua história, né? Mas você vislumbrou empreender, até porque eu conheço você tem uma carreira no serviço público, mas se uniu forças com a Elaine para dar esse pontapé aí no Carnaval de 2021. Assim, a minha história basicamente, como é que eu sou filho de... Meu pai é maranhense, né? Meu pai é maranhense, minha mãe paraense. Então, assim... para eu chegar hoje, é preciso demonstrar para entender um pouquinho até em relação à minha característica, a mentalidade que eu tinha, a mudança, tudo que aconteceu. Então, assim, meu pai, a época que veio para Belém, veio lá do interior do Maranhão para estudar. Qual cidade ele? É de Luiz Domingues, do Maranhão. Minha mãe é de Igarapé-Açu, aqui de Belém, do Pará, na verdade. Então, o que acontece? Meu pai veio com essa mentalidade, até pela forma que ele foi criado, muito humilde, mas sempre tendo em mente de que o estudo era a forma que ele teria para crescer na vida, né? Para se desenvolver. Enfim, a época, uma realidade total, meu pai, eu sou negro, né? Mas meu pai é preto mesmo, azul, assim.
Então, assim, uma realidade totalmente diferente na época. Então, ele tinha na cabeça dele que o estudo era o que faria ele se reerguer na vida e se desenvolver. Então, ele veio para Belém justamente para isso. Ou seja, o que eu quero dizer é que a mentalidade dele, a cabeça dele, sempre foi voltada nesse sentido. Então, ele veio, estudou muito, adquiriu a sua estabilidade através do serviço público. Os dois são servidores públicos. Ah, eles fizeram concurso? Não, fizeram concurso, meu pai, depois a minha mãe. E o que acontece? Então, eles já tinham muito aquela questão de que uma vida estável viria através do serviço público, enfim. E, naturalmente, isso foi implementado em mim. Aquela questão do ambiente que se vive, enfim, a gente já sabe como é que funciona. Ou seja, como a Elaine disse, em 2015, na verdade, em 2009, minha primeira experiência com concurso foi em 2009, né? Eu sempre tive um sonho muito grande de ser policial. Sempre. É uma profissão que eu admiro muito, sempre tive muita vontade. Em 2009, eu passei no concurso da Polícia Civil, tá? E era o ano que eu estaria próximo ali de terminar a faculdade, que é outra coisa também que eu... Faculdade de contabilidade. Eu entrei na faculdade, mas a curiosidade é que eu demorei 8 anos para me formar. O dobro do tempo. Por quê? Porque eu comecei a fazer um curso que eu não gostava, eu não me identificava. Só que quando eu saí do ensino médio, eu tinha na minha mente o quê? Eu não posso perder tempo. Aquela ânsia, né, de quem está saindo da adolescência, iniciando a fase adulta, eu não posso perder tempo, eu preciso fazer uma faculdade. E entrei em contabilidade justamente pela influência do que eu via do meu pai, que também é da área. E o que acontece? Quando eu passei nesse concurso, eu reprovei na prova física. Sério? No TAF? É chamado TAF? No TAF, exatamente. Não, eu acho que foi tipo assim, gente. O TAF qual é o significado de TAF? É teste de aptidão física. Eu reprovei, fui fazer a prova, passei da teoria, fui fazer o TAF e fiquei reprovado, cara. Enfim, aquilo foi a primeira grande frustração que eu tive, que eu via ali, poxa, isso aqui era o momento em que eu ia dar o feedback, vamos dizer assim, um retorno de vida para todo mundo, da família, aquela coisa toda. Enfim, não deu certo. Tá, aí segui. Essa veia empreendedora, a Elaine sempre teve, até porque ela já atuava com venda desde o início, e eu olhava sempre para o outro lado, da estabilidade. Enfim, depois eu comecei a estudar de forma muito mais intensa, já visando isso, ou seja, tinha esse lado empreendedor, mas na companhia, acompanhando ela, incentivando, essa coisa toda. E eu comecei a estudar. Quando foi em 2016, eu consegui a aprovação no concurso, né, que é justamente onde eu sou servidor até hoje. Em 2018 fui chamado. Mas aquilo que a gente diz, a veia empreendedora, ela está sempre, ela está ali correndo. Parece um vírus, né? É um vírus que está ali. De repente, ele ainda não se manifestou, mas uma hora ou outra vai despertar de alguma forma. Que foi justamente o que aconteceu. E a mentalidade, eu já tinha uma mente tão assim voltada para essa característica empreendedora de ser inconformado, de não se acomodar, que a gente já conversava e eu dizia, amor, eu vou entrar no serviço público com uma visão, com uma característica... E mudar. Exatamente. Mudar, fazer diferente. Diferente. Eu não quero entrar como... só entrar visando estabilidade, só entrar para ter algo certo e ficar quieto, parado. Não. Eu vou entrar e eu tenho que aproveitar essa oportunidade para me desenvolver na vida. E foi justamente o que aconteceu. Então, eu comecei a despertar para esse lado empreendedor. Eu comecei a ver que, além daquilo, eu precisava de algo que satisfizesse os meus anseios como pessoa, cara. Né? Aquela satisfação própria de autodesenvolvimento, de crescimento, de você conseguir, de você almejar e conseguir alcançar algo que você ali busca para a sua vida, profissional principalmente. E foi justamente o que aconteceu. Aí formei na contabilidade, já fui formar, entrei na faculdade de contabilidade em 2003, cara. Eu formei em 2011. Não, ele só formou porque eu puxei ele para a faculdade junto comigo. Eu disse, não, eu não aguento mais, você precisa formar. E ele levei ele para a mesma faculdade que eu, para ele não ter a chance de não parar. E sempre essa questão dos empregos que ela colocou, das entrevistas, isso é muito real. E graças a Deus eu sempre fui muito abençoado nesse sentido. Por quê? Porque eu participava de entrevistas, eu trabalhei em muitas empresas na área privada, tá? Eu trabalhei muito como auxiliar administrativo, aí eu tinha muito aquela questão de você galgar auxiliar, assistente, analista.
Em algumas empresas eu conseguia isso, eu já trabalhei numa multinacional da área de D&D, por exemplo, essa coisa toda. E isso foi algo que sempre, né, eu participava, a gente brinca muito e diz, todos os empregos que a gente conseguia, que eu conseguia praticamente, sempre foram através de candidatura. Tinha muito essa questão, acho que é ligada até pela questão do serviço público. Candidatura, né, seleção, ser selecionado e iniciar. Então parece que eu tinha essas etapas muito pré-definidas em mim, na minha vida. Era como se fosse um desafio próprio mesmo. E o que acontece? Formei, aí veio o concurso, aquela coisa toda. Quando foi 2019, ela já tinha visto um modelo de negócio semelhante, tá? Eu vi também, e qual foi o grande pensamento que eu tive? Eu digo, isso é um negócio, né, de esfirra que eu via que era um produto que a gente conseguiria escalar. Sim. Era um tipo de negócio, um produto que a gente conseguiria levar Berto, aproveitando, muitas pessoas. O que é o conceito de escalar? Porque escalar, o que é que eu tinha em mente? Que era algo que eu poderia fazer num determinado lugar, né, e desenvolver para que chegasse um número maior de pessoas. Um alcance significativo de pessoas. Tá? E o que eu tinha em mente? Eu preciso ter um produto que as pessoas conheçam, que vá bem adiante. Eu preciso ter um modelo de negócio em que, geograficamente, eu consiga posicionar dentro do mercado para justamente abranger esse quantitativo de consumidores e de clientes. E, na verdade, o escalar seria vender muitas quantidades para um maior número de pessoas. Diminuindo o custo. Exatamente, com custo baixo. E a gente não queria um negócio simplesmente para a gente ganhar um extra mais, porque a gente já vinha de uma linha de empreender. Era uma transição. Exatamente. Empreender de forma amadora não dá certo, tentar de novo em outra área não dá certo. Então a gente tinha a situação da Ali, a situação desse negócio que a gente tem hoje, como algo que a gente precisava profissionalizar e fazer de uma forma mais séria mesmo. Tornar isso como um projeto de vida. Então a gente já disse, não, vamos tentar fazer da melhor forma possível. Lógico, a gente não tinha conhecimento, não tinha experiência, não tinha nada, mas a gente não tinha a opção desse negócio dar errado. A gente tinha muita vontade, a maior característica que a gente tinha era a vontade de dar certo. Isso a gente tinha uma gana, uma sede, uma visão muito grande. O negócio, ele tem que dar certo. Não tem opção de dar errado. E a gente depositou tanta energia nisso que a gente... o negócio deu certo. Exatamente. E aí eu e o Humberto, nós éramos atendentes, caixa, cozinha e tudo que pudesse ser dentro Entregador. Entregávamos. E o negócio deu muito certo porque nós depositamos todas as energias. E até aproveitando nesse ponto de empreendedor, ele é o empreendedor na empresa, né? Ele faz várias coisas, várias atividades. E é muito bom vocês compartilharem isso porque mostra que é necessário dar um passo de humildade. Sim. Né? Você que quer empreender, você que quer criar algo, você vai fazer tudo no primeiro momento. Só fazer um parênteses, eu recentemente vi a história do Nubank. A Cris Junqueira, que é a fundadora, com outros 2 sócios na verdade, ela disse, olha, no início eu fiz o RH, aqui no quarto na sala da casa deles lá, eu fiz o RH, fiz o conta a pagar, eu fiz prospecção de cliente, eu fiz atendimento, eu ajudei na marca e tudo. Hoje o Nubank é o que é, né? Enfim, uma das grandes empresas aí do Brasil. Como foi para vocês que vinham de carreiras, né, já, enfim, consolidadas também, não que dar um passo atrás, mas dizer assim, eu preciso arregaçar as mangas e vou lá para a cozinha para fazer massa. Eu preciso entregar, eu preciso pegar o telefone e lidar com o cliente, às vezes receber uma chamada de atenção de um cliente, contornar uma situação mais delicada. Como esse exercício de despertar essa humildade, controlar o ego, né, e fazer o que tem que ser feito? Na visão de vocês. Na minha visão, principalmente eu que deixei 15 anos de carreira aí, 15 anos de CLT, né? Dá um medo, dá um frio na barriga. Mas aí eu tenho uma frase que eu uso em todas as situações da minha vida. Tá com medo, vai com medo mesmo. Então, você não tem se você quer chegar aonde, enfim, você almeja, você precisa dar alguns passos atrás.
Não dá, principalmente nós que viemos de baixo, né, que viemos de famílias humildes. A gente não tinha como fazer isso sem ter que fazer todas essas opções, de ser, né, todas essas opções dentro da empresa. Porque a gente não tinha condições de contratar funcionários. Nós éramos MEI, então era o filho, era a mãe, era o irmão, era o Humberto, e nós todos éramos a empresa, né? Então, é difícil, viu? Mas muitas pessoas acabam deixando os seus sonhos para trás por conta do medo. E o medo me paralisava. Eu fiquei com muito medo no início. Mas teve um dia que eu cheguei, eu disse, quando eu iniciei, eu ainda estava trabalhando e eu falei, olha, Humberto, eu vou ter que ficar 1 ano ainda trabalhando porque eu preciso do meu dinheiro, não dá, eu não posso ficar sem salário. E eu disse 6 meses. Ele falou, 6 meses você vai largar. E, gente, 1 mês. Sério? E eu disse, não dá, eu tenho que tomar conta do meu negócio, porque senão o meu negócio não vai deslanchar do jeito que eu quero. E, cara, André, a gente trabalhava de 6 da manhã a 2 da manhã, a 3 da manhã, e parecia assim mesmo que exausto, que você estivesse assim, cansado, você dizia, cara, isso aqui é meu, é uma realização de sonho. Ninguém vai me tirar isso daqui, porque isso daqui é meu. Hoje, as nossas empresas empregam mais de 30 pessoas. E, para mim, isso é a minha realização. Então, muitas pessoas, às vezes, por medo, vergonha até de dar ali sua cara a tapa, de fazer o que precisa ser feito, né, de ir atender, porque eu tenho vergonha de atender, porque eu tenho vergonha de entregar. Colocar a touca e ir para a cozinha. De ir para a cozinha. Muita gente, até hoje, quando a gente faz gravações para os jornais, as pessoas dizem, mas você sabe fazer esfirra? Eu disse, claro, gente, que eu sei. Até um comentário, eu visitando vocês, eu já vi situações que vocês vão lá para a cozinha resolver BO lá dentro e volta, e tem atendimento aqui, vai para o caixa, etc. Tudo. Essa questão do ego é bem interessante, porque no início, um ponto que a Elaine não colocou, mas logo na semana que o negócio estava para iniciar, qual foi a grande sacada de divulgação que a gente teve? Fazia as esfirras, tá? A gente colocava no saquinho e a Elaine, basicamente, que eu ficava no lugar ajeitando as coisas, ela pegava e na porta, na avenida, de porta em porta, oferecendo para as pessoas que passavam, prova, experimenta, olha, vai abrir aqui, a gente vai vender esfirra, tudo mais, aquela coisa toda. Ou então pegava, botava no carro, e aí um ponto mais à frente ali no bairro, onde se concentravam pessoas. As pessoas podiam achar que eu estava querendo... eu botar isso aí, tá querendo me envenenar. Levava, oferecia e dava para as pessoas provarem, conhecerem e indicava onde iria abrir aquilo lá. Cara, eu panfletei muito. A gente pegou... Na hora do almoço, a gente pegava os impressos, né? Pegava o carro, ia para os condomínios perto de casa. Aí ele descia, ia colocando dentro das caixinhas do carro, dos lugares. Eu ia colocando nos carros. Porque a gente não tinha grana para pagar o pessoal para fazer isso. Então, nós tínhamos que ir. A gente pegava os nossos panfletos e, às vezes, a gente ia comer um salgado, gente, em qualquer lugar. E deixávamos lá em cima, assim, tipo, vamos deixar que alguém vai ver. Boa. Eu fiz isso em uma faculdade uma vez. Boa. Acho que eu vou fazer isso. Uma faculdade eu fui, né? Eu tô soltando meu cartão de visita. Deixei vários panfletos assim, pronto. Fui, tá divulgado. Alguém vai, de certa forma... pegar, né? Vai pegar, vai passar para outra, enfim. Mas isso foi justamente um dos pontos que demonstra o quanto nós estávamos incorporados nisso tudo. A causa estava comprada. Já estava. Não tinha mais... Não tinha. E o sentimento de realização, o sentimento positivo de você estar criando algo, tudo dentro da Ali, a nível de layout, marca, parede, tudo foi criado por nós. Nós éramos os arquitetos e engenheiros. Porque, tudo, gente... A ideia era aqueles quadrinhos, parede, cimento queimado, balcão amarelo, fundo vermelho. É o DNA de vocês lá na marca, na loja. O nome Ali, o que ela já disse que significa alto, sublime e nobre, uma das formas com que Deus é chamado. O arco da mesquita, né, em cima do nome. Aquela logo é bem... Então, tudo intencional. Transcendental. Exatamente. E tem um ponto que é interessante de vocês, até eu que falo com vários empresários e empreendedores, eu gosto de diferenciar um pouco o conceito de empresário e empreendedor. Empresário, às vezes, é quem está capitalizado e quer criar um negócio, investir. Exato. E empreendedor, por muitas vezes ele não está capitalizado, mas ele quer criar um negócio do zero. E ele incorpora aquilo, viver aquilo, que se torna assim um DNA dele,
a parte lá no local que ele abriu, na marca, nas camisas, layout, tudo, treinamento de funcionário. E isso é um grande diferencial, porque muitas empresas que eu já observei que quebram, é porque quem criou o negócio não está na mesma frequência e vibe do negócio. Exatamente. Né? E essa é uma característica diferente, né, do empreendedor. O empreendedor não. Ele não tem dinheiro, mas ele acredita tanto que aquilo vai dar certo, que consequentemente dá certo, né? E ele vive o processo do zero, todos os estágios. Né? Claro que o momento vai ter um aperfeiçoamento de gestão, ele vai delegar as tarefas, vai se dividir, mas ele passou por todo o processo. Né? E isso vocês acabam compartilhando com a gente, mostrando que esse processo requer humildade e controle do ego. Essa questão, muito, né? Essa situação do medo, André, como a Elaine disse no começo, poxa, eu tive muito medo daquela coisa toda. Eu confesso que o medo existir, ele existe dentro de todos nós. Isso é fato. Mas eu estava tão imbuído com esse sentimento que eu não consegui perceber medo dentro de mim. Entendeu? Eu não consegui perceber medo. Em que ponto? Porque os outros sentimentos, a vontade de desenvolver, a criação, aquele momento criativo que a gente estava... O estado de flow, que às vezes... Exatamente. Ele era tão marcante, tão intenso. A participação em todos os processos, desde criação de cardápio, cada sabor, o sistema, o cadastro. Eu lembro do cadastramento dos sabores no sistema, que eu fazia à noite, entrava madrugada, o meu filho me ajudando em casa, cara. Então, tudo isso era tão intenso que eu não conseguia perceber o medo. Eu já estava indo no automático, já estava assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, essa etapa, aquela, para surgir, para inaugurar. Eu acho que nem entender que, tipo, tudo que a gente tinha estava depositado ali. Exatamente. E que se desse errado, ia acabar, vamos dizer assim, financeiramente com a gente e psicologicamente com a gente. Uma carga de frustração ia ser muito grande. Então, a gente foi com muita intenção, com muita força, com muita energia nisso tudo. Cara. E sabe, amor, eu acho que uma das coisas que... tenho certeza que uma das coisas que fez dar muito certo foi porque a gente começou a conectar e até os próprios colaboradores começaram a entender. E pegar essa energia da gente. Tanto que hoje eles são... Eu digo, cara, sem vocês eu não sou nada, porque eu não consigo ser todas as Elaines. Eu não consigo ser a Elaine do atendimento, a Elaine que gerencia, a Elaine que está na cozinha. Sem vocês, a empresa não é absolutamente nada. Então, vocês são o coração disso daqui. E eles entendem muito bem, muito claramente isso. E eles vestem a camisa. Cara, eu tenho funcionário que pede... Eu digo, vocês dormem com a camisa da Ali, Porque... Cara, eles têm 6, 7 camisas. Dona Elaine, eu preciso de mais camisa. Porque eu vou para tal lugar. Eu vou para tal lugar e eu vou com essa camisa. Eu digo, como assim? Então, eles vestem a camisa, eles gostam de estar ali. Entendeu? Esse ponto, aproveitando, de fazer essa conexão com as pessoas, com os colaboradores, surfa naquele conceito de propósito, né? Disso está muito claro para vocês que são os fundadores. Exatamente. E conseguir trazer para dentro do ambiente. Mas como vocês conseguiram, quais foram as práticas e ferramentas, a forma, enfim, de trazer os colaboradores para essa mesma frequência de vocês? Para dizer assim, eles até são às vezes mais álidos do que eu mesmo, né? Eles veem a marca, eles são nossos primeiros clientes, eles vestem a camisa, porque muitos empreendedores na nossa região não conseguem fazer isso nos seus negócios. A gente tem uma frase que ela é estampada lá na loja, que é: fazemos deliciosas esfirras e grandes amigos. Então, a gente, né, junto, criou essa frase e eu acho que ela conecta muito com o que você vai falar. A gente sabia desde o início o que a gente queria. Essa é a frase-chave. Nós começamos o negócio sabendo o que a gente queria. O que nós queríamos? Trazer para o mercado uma marca. Ponto. A gente não estava abrindo um estabelecimento, vamos dizer assim. Um restaurante ou uma... Sendo modelo empresário. Vou pegar o capital, abrir o negócio... A gente estava colocando uma marca no mercado, né? Ali, esfirraria, trabalhando com esfirra, mas a gente estava criando algo que precisava ser incorporado à ideologia do que a gente queria em quem trabalhasse conosco. A gente tinha muito claro para a gente que a gente queria abrir na Marambaia, que a gente queria abrir em outros locais, que a gente um dia tinha um sonho muito grande, uma vontade muito grande de atuar em praça de shopping centers. Uhum. E que
um dia a gente teria muita vontade de ser uma grande marca, estar em vários locais, ser uma franquia de repente. Então, todos os passos eles eram muito bem claros na nossa mente. Tinha muita visão. E para isso, como a Elaine bem disse, a gente precisava que as pessoas incorporassem isso. E valorizando as pessoas. E tem um conceito que você fala de marca, eu admiro o trabalho de vocês, né? Assim, das inúmeras conversas que a gente já teve, que é o conceito de você criar a marca, ela nada mais é do que uma entidade. Exatamente. Que ela conecta os propósitos, os valores, os princípios e os objetivos de um grupo de pessoas. É como se fosse, vou usar a palavra aqui entre aspas, uma seita, um clã, uma tribo, né? Que você precisa colocar todo mundo em volta daquela marca, daquela entidade, né? Que consequentemente você consegue caminhar, você consegue expandir, fazer processo até de sucessão. Às vezes você vai descobrir um colaborador que vai se tornar até seu sócio lá na frente, né? Exatamente. Mas muitos empreendedores, né, e empresários, eles não pensam esse poder que a marca tem, da simbologia, da crença e do valor que ela pode agregar a outras pessoas. Então, eu observo no case de vocês é que vocês criaram uma marca forte, nesse conceito de entidade, e que agora, eu digo, é até o maior valor que vocês têm, né? Porque as pessoas, elas se conectam com aquela imagem, com aquela marca, e elas querem fazer parte da marca. Como a gente conhece, entre outras, Apple, Starbucks e vários negócios por aí. Mas a gente está conseguindo fazer, não digo um experimento, mas um case real na nossa região, com uma empresa local. Porque a gente só admira a marca de fora, em especial marca americana, exatamente, da Europa. A gente não admira marca local. Eu digo que eu admiro a marca de vocês. Eu gosto da pegada e eu gosto de uma marca que ela tem um outro fator. Eu vou me estender mais aqui, mas é uma marca empregadora. Sabe por quê? As pessoas querem trabalhar lá. Exatamente. Elas querem estar lá e esse conceito de vestir a camisa, né, é justamente você mostrar que é uma marca que atrai gente para lá. Você divulgar uma vaga, como já aconteceu conosco, houve uma época uma divulgação de uma vaga, nós precisávamos de um colaborador, tá, para o nosso quadro. Fizemos a divulgação ali na nossa rede social e um dia nós recebemos... 680 currículos. Mais ou menos isso. Em um dia. Sem exagero nenhum. Mas aí, tu sabes o que eu, complementando tudo isso, é que eu digo para os meus colaboradores, tratem os nossos visitantes, os nossos clientes, como nós tratamos vocês. Massa demais essa mensagem. Eu acho que o exemplo de tudo está em nós, em como nós fazemos com eles e eles só fazem replicar. Então, a nossa marca, ela é uma marca que veio para humanizar. Como eu digo para o Humberto, a gente não... futuramente, Deus queira, essa marca se tornará, né, uma franquia. E os nossos franqueados, se eles não tiverem os mesmos propósitos que nós, não vai rolar fechamento. Não vai rolar, porque a loja, a marca, ela não veio só para ganhar dinheiro. Ela veio para ser reconhecida como uma marca humanizada. Onde aqui no Pará você não encontra pessoas e regiões onde você vai em lojas e você às vezes é mal atendido, você vai em supermercados, enfim. Por quê? Porque as pessoas são reflexo dos donos. É só isso. O ambiente, né? Liderança. Então, se eles têm um ambiente onde eles chegam e a gente chama, olha, é engraçado, eles chamam às vezes, olha, chegou, a mami e o papi chegaram, trouxeram lá aqui que eles gostam de comer, enfim, eles são um reflexo. Então, uma marca, ela nada mais é do que um reflexo dos donos. Fantástico isso. Eu já quero aproveitar e entrar nesse gancho, porque ter pedido para gravar esse podcast com vocês nesse nosso início de programas, né, é porque a gente quer mostrar que tem grandes negócios, eu digo grandes negócios, mesmo fazendo coisa diferente na nossa região. Gestão, liderança, parte financeira, produção, tudo envolvido no negócio, né? E recentemente eu estava no grupo de gestores e empresários e a maior discussão, gente, foi relacionada à cultura organizacional. Ou seja, aquele ambiente de como as pessoas se manifestam ali dentro de um lugar corporativo, né? Quando a gente fala de multinacional, de empresa de grande porte, ela já tem processos, ela já passou por várias fases de amadurecimento, ok. Mas quando a gente está falando de um pequeno negócio, né, na sua escala e tamanho, no momento, ele não tem todas essas ferramentas e muitas vezes não há um investimento do empresário, empreendedor, em desenvolver a cultura organizacional, que é algo que é diferente em vocês. Isso eu vejo desde que a gente veio se aproximando e conversando.
E dentro dessas ações de cultura, de engajamento, de ajudar na motivação dos times, queria que vocês compartilhassem alguns exemplos de ações que vocês fazem lá na Ali Esfirraria para colocar o time nessa energia, nessa vibração, e até que dizer que o cara ele gosta de ficar mais lá do que em casa às vezes. Compartilhe com a gente para servir de exemplo para outros empreendedores da nossa região. Cara, eu acho que primeiro você entender, você dar a mão, estender a mão para o teu colaborador, já é o primeiro passo. Porque ele sabe que ele pode confiar e contar com você. O acolhimento. O acolhimento. Então, a gente tem uma reunião que ela é mensal dentro das lojas. E esse momento, para a gente, é um momento muito especial. Porque, enfim, de manhã cedo e o pessoal sai muito tarde de lá da loja. Matinal. É matinal. Mas é difícil, né? Porque você trabalhou ali a noite inteira e de manhã você vai para uma reunião. Mas eles chegam lá e parece que a energia se solta e tudo começa a funcionar. E a gente tem aquela conversa, nós somos muito próximos de todos eles. Como eu disse bem, eu conheço todos pela característica de como eles chegam. Se chegar com a cabeça baixa, alguém que é muito alegre o tempo inteiro, eu já sei como são. Claro que eu não consigo estar presente entre as 3 lojas, né? Mas eu estou sempre ali no WhatsApp, como é que vocês estão? Nós temos um grupo, e aí, galera, tudo bem? Bom dia, olha, hoje um dia vai ser um incrível, hoje é o dia de bater meta, e a gente sempre manda também essas mensagens de motivação para eles, né? Então, nessas reuniões, a gente faz reuniões temáticas, onde a gente leva, por exemplo, para eles lanches que muitos deles, às vezes, não tiveram nem acesso, um milkshake, um hambúrguer, né, das Burger Kings e McDonald's da vida. E para eles aquilo é um momento de, cara, incrível, porque é um momento que eles não viveram ainda, às vezes não viveram nem em casa. Então, e até todo o conhecimento que nós adquirimos, né, fazendo cursos, nós levamos sempre muito fresco ali para eles, né? Às vezes é um momento de massagem, às vezes a gente é psicólogo, a gente é mãe, a gente é pai. Então, a gente sempre tenta deixar o ambiente muito harmonioso, né? E não somos aqueles... É até meio ruim falar patrão, né? Mas nós não somos aqueles donos em que a gente fica lá o tempo inteiro cobrando, que a gente fica... Microgerenciando. Nunca, nunca. Eu digo que a liderança... É muito fácil você ser chefe, mas ser líder, você ser seguido, são para poucos. Não é todo mundo que conhece. É muito fácil, eu costumo dizer que é muito fácil também eu que eu digo, uma pessoa qualquer, falar sobre liderar, falar sobre gestão, condução de um time na teoria. É muito simples, é muito fácil. E fala-se muito sobre experiência do cliente. Você proporcionar experiências incríveis para o seu cliente. Que legal. Mas será que você proporciona também experiências incríveis para os seus colaboradores? É basicamente isso que a Elaine disse, que a gente faz, que a gente sempre buscou fazer. Proporcionar experiências para os nossos colaboradores que, consequentemente, vão proporcionar para os nossos clientes experiências incríveis também. Porque eles são os nossos primeiros clientes. Exatamente. Né? Eles são nossos clientes internos, são eles que devem primeiro amar o meu negócio. Porque a partir do momento que a gente entendeu que o nosso colaborador é o nosso cliente, porque é ele quem vai dizer lá na casa dele se ele gosta de trabalhar lá, se o negócio realmente é bem feito, se a tua cozinha é limpa, se os teus os proprietários são pessoas de bem. Eles que vão falar bem ou mal de você. A forma que vão apresentar o teu produto, o teu negócio para quem chega pela primeira vez. E tem uma estatística, aproveitando nessa questão do boca a boca e de indicação, que diz que é uma experiência positiva, o ser humano ele compartilha com média 3 pessoas. Mas uma experiência negativa, ele compartilha com mais de 1000 pessoas. Exatamente. Que ele vai levar aquilo e vai fazendo um efeito exponencial, porque, por exemplo, eu tive uma experiência negativa, eu compartilhei com vocês. Aí você já sabe, você já tem uma relação comigo. Aí, olha, aquela experiência que o Andrew teve não foi boa. Não vai lá também. E aí vai fazendo efeito em cadeia, né? Então, a gente olhar o colaborador como nosso primeiro cliente é essencial. Porque se ele fala bem da gente em casa, ele já está ganhando cliente para a gente lá dentro de casa. Esse boca né? a boca. E em casa, o boca a boca vai se fazendo efeito cadeia. Estatisticamente falando, nos números que a gente tem controle, de pesquisas que a gente faz com nossos clientes, 87%, e eu estou falando isso de maneira afirmativa, 87% das pessoas que nos conhecem, nos visitam, são provenientes de boca a boca.
Então, se eu pegar um universo de 2.000 pessoas, afirmo para você que 87% delas conheceram o nosso local através de outras pessoas. Olha, uma Isso já foi mensurado. Uma experiência que nós fizemos, assim, até um ano mais ou menos atrás, a gente fez um monte de esfirra e a gente começou a mandar para os clientes que não tinham pedido há um tempo. Eu falei, vamos ligar para o cliente, esse cliente faz tempo que ele não pede, hein? E aí a gente colocou nas caixinhas 3 ou 4 esfirras e vamos entregar. Nós fomos entregar. E aí o cliente, nossa, o que você está fazendo aqui? Na porta de casa? Na porta da minha casa. E aí eu disse, não, é porque faz muito tempo que você não pede, eu vim aqui te lembrar que você gosta de esfirra. Que legal. E aí a cliente ficou assim, nossa, que legal e tal. É muito surpresa, a pessoa não... São controles que você... E assim, ações que de fato eles não têm um custo tão elevado, mas que impactam muito. Muito. Eu queria que vocês comentassem um caso que eu já vi lá na loja da Marambaia, que acho que é um senhor que todo sábado compra esfirra. Lá, todo sábado ele tá lá. Todo mundo tem todos os dias. Tem os filhos para outra unidade do Metrópole. Acho que aí não tinha no dia lá, ele foi buscar. Não, tem no duas outro lado da cidade. Duas situações assim que para mim foram muito incríveis. A gente vende muito pelas redes, enfim, pelos deliveries, né? E aí teve uma cliente que ela tem 1.000 pedidos. Não, 100 pedidos. Não, 100 pedidos. 100 pedidos. Eu falei, quando chegar nesses 100 pedidos aqui, você vai mandar para ela o melhor hambúrguer que nós temos. E aí, quando chegou, aí ela ligou, mas eu não pedi esse hambúrguer. Aí ela falou, mas eu achei maravilhoso. Depois ela foi olhar o recadinho que nós tínhamos mandado. Você é tão especial que nós queríamos que você dissesse se o hambúrguer, que é novo, você aprova ou não. Que legal. Cara, ela achou assim sensacional. Muito provavelmente essa daí deve ter falado muito bem da gente. Sem dúvida. E essa é a história do cliente, e eles estão com a gente desde que nós éramos uma portinha. Eles são um casal e eles são viciados na nossa banana nevada, que é um verdadeiro sucesso. Quem ainda não provou, por favor, provem. E ela... Faltou luz na Marambaia em pleno domingo. Gente, era um desespero. Só um comentário. A Marambaia é um bairro meio que gastronômico com muitas opções, né? Exatamente. Tanto é um bairro populoso, quanto muitas pessoas vão lá para comer, né? Marambaia. É um país chamado Marambaia. E a Rodolfo Schermon é a rua que eu digo que vai ser conhecida como centro gastronômico aqui em Belém. E esse cliente, domingo eu estava lá, eu digo tirando diária lá, porque é uma funcionária, uma colaboradora, enfim, não poderia ir naquele momento, e eu fui trabalhar. E aí eu atendi o telefone e ela falou, é a Ilane que está falando? Ela reconheceu minha voz, né? Eu falei, é. Aí ela falou, somos aquele casal, tá fechada a Marambaia, como assim? Todo domingo a gente vai lá. Eu falei, cara, eu vou aí buscar, aí no Metrópole. Eu falei, mas onde você mora? Ela, aqui pertinho da Doca. Aí eu falei, mas é muito longe. Ela falou, tem problema, mas eu não vou parar de pedir a minha banana, né? Então, eles são fiéis a nós. Cara, é muito incrível, assim, essa vibe de você ter clientes, essa proximidade, assim, com o cliente. Cara, eu tenho muitos amigos que eu fiz ali, vendendo, atendendo. Eu já fui psicóloga, eu já fui amiga, cupido. Cara, a gente já fez quase que casamento lá dentro, pedido de casamento, já rolou lá. Já foi pedido, já teve uns ensaios, meio que um ensaio enfim, para pedido de namoro. Já teve situações em que a gente mandou balão com coração para motéis, para pedido de casamento. Que legal. Então, tipo, muita gente, as pessoas ligam e dizem assim, você pode mandar um recadinho pro meu marido? Tô com saudade. Ou então, você pode mandar um recadinho para minha esposa e tal, ela tá trabalhando. Então, eu acho que a gente também é muito essa vibe. Eu acho que as pessoas entendem tanto essa questão de fazermos grandes amigos, que eles entendem, eles são meus amigos, eu quero eles ali, eles podem se incluir nessa parte importante da minha vida. Eu quero casar, eu quero ser pedido em namoro, eu quero... E eu acho que essa vibe, esse momento, essa questão de abraçar mesmo esses clientes, eles se sentem tão em casa que para eles é natural fazer esse tipo de pedido. E para a gente é muito natural e é até muito estranho se em alguma semana isso não acontecer. Né? Então, a Ali Esfirraria, resumindo tudo isso, ela eu enxergo que quando eu chego na Ali Esfirraria é como se tivesse assim, um braço, sabe? De abraço. E eu até aproveitando, logo, assim, 2 perguntas. Primeiro, como vocês se dividem nas funções e nas habilidades, né? Cada um tem uma competência, uma frente dentro do negócio, como eu queria que vocês compartilhassem com a gente. E também, quais são os números, né? Quantas lojas, quantas centenas, milhares
e milhões Quantos milhões já foram faturados? Ou não, ou de esfirras foram vendidas, né? Um chutômetro também de quantos clientes assim já passaram pelas lojas de vocês. Né, divisão de vocês de tarefa, esses grandes números. E o principal, qual é a visão de futuro que o negócio vai ter desse ano para os próximos, assim, gerais? Eu vou começar nessa última parte, ela vai para as competências. Hoje nós temos 3 unidades, tá, da Ali Esfirraria. Unidade Marambalha, que é a matriz, a mãe, como a gente diz, que foi inaugurada lá em 18 de maio de 2021. Nós temos a unidade de Marabá, que surgiu em setembro de 2021. No mesmo ano, No mesmo ano, tá? E nós temos a unidade do Shopping Metrópole. Cada unidade, basicamente, ela é independente nas vendas, são padronizadas independentes. Hoje a gente extrai numa média, eu vou te falar pela Marambaia, uma média de 20 a 22 mil unidades de esfirras e doguinhos mês, mais ou menos. Tá? Eu acho que mais ou menos aí nessa... já passou do 1 milhão. Nessa faixa, com certeza. certeza. Amor, mas eu acho que bem mais. Porque, bem cara, mais, já teve dia que, tipo assim, na loucura, a gente já vendeu 1.200 esfirras. Porque eu jogo assim, sempre pelaquela alternância de dias, enfim. Às vezes a gente não tira também muito ali o delivery. Enfim, exatamente, mas gira não menos do que 20 mil unidades dias só na unidade Marambaia, tá? E em relação a números, a perspectivas, a gente está prestes a inaugurar uma nova unidade. Eu acredito que daqui para o próximo mês, início do próximo mês, a unidade do Parque Shopping. Nós estamos em agosto, gravando, 23, então setembro de 23. Setembro agora de 2023, a unidade do Parque Shopping, tá? Que é um dos maiores shoppings que a gente tem, mais movimentados que a gente tem em Belém. E a perspectiva é de que a gente tinha muito bem claro isso, que a gente queria mais ou menos de estar colocando no mercado uma unidade. Só recapitulando, nós temos a unidade Marabá, na ordem. Aí tem a Ananindeu, que é o Shopping Metrópole e agora vem Parque Shopping, vai vir a 4ª unidade, tá? Então a gente vai visar agora com o tempo outros tipos de perspectivas dentro da marca, que é justamente a nível de distribuição, melhorar essa parte de distribuição, de produção, que é justamente para dar um gás, uma força maior na escalada dos produtos do negócio, uma fluidez melhor entre as unidades. E a nossa grande perspectiva é expandir a marca para outras regiões. Tá? Então, de repente, a gente vai chegar no momento de captação, de repente de entrada aí de novas pessoas no negócio, a nível de expandir o possível franquia, enfim, coisa nesse sentido. Mas o nosso objetivo é esse, é sempre levar adiante a questão da marca. Então, aquela grande conversa, brincadeira que a gente tira, com certeza nós já vendemos mais de 1 milhão de esfirras. Isso a gente fala de forma bem assertiva. Até porque, como eu estou te falando, esses números da unidade Marambalha. Se eu for colocar a perspectiva a nível de shopping, por exemplo, em que a circulação de pessoas é mais intensa, com certeza o volume de vendas de produtos ele vai ser bem maior. Tá? Fantástico. Então, essa é a grande... Assim, quem quiser investir, quem quiser... Já vai guardando dinheiro. Aproveita, porque quanto mais o negócio crescendo, mais caro vai ficar para ter a franquia. Então, a chance é agora. Então, a ideia é realmente, no ano de 2024, no máximo 2025, você ver uma Ali Esfirraria em cada bairro, você encontrar dentro dos supermercados a nossa marca. Nós já fomos convidados em algum momento, mas infelizmente nesse momento a gente ainda não tem como fazer isso. E eu e Humberto, nós definimos muito bem o que cada um faz. Eu digo que, como eu estava explicando, eu sou os braços, né, de quando você entra ali, eu me vejo muito como mãe do negócio, eu me vejo como mãe dos colaboradores, e então eu tomo conta de toda a parte de humanização. E ainda assim, vou ao supermercado. E a gente tem muito bem definido isso, porque trabalhar em casal não é fácil. Então, se você não definir isso, sempre vai haver um atrito. Existe um atrito, mas a gente sabe lidar muito bem com isso. Então, Humberto é aquele cara que vende, ele tem que fazer vender. Eu faço produzir, eu faço as coisas acontecerem, eu faço o negócio não faltar, eu faço o colaborador estar lá, motivado, sempre empenhado.
E o Humberto é aquele que diz assim, olha, eu tenho 1000 esfirras para vender. Hoje te vira que a gente precisa vender 1000 esfirras. Tem que funcionar, o funcionamento de delivery, tudo isso que faço, né? Essa estruturação toda a nível de venda, esses detalhes do número que precisa vender, tudo isso, quem acompanha, quem faço. Eu digo assim, eu tenho que fazer vender, ela faz funcionar. Ela toda a estrutura operacional, produção, logística, etc. E você faz um processo ali que envolve marketing. Eu não tenho nenhuma vergonha de dizer, isso é uma coisa muito, ela já brigou comigo, que eu não sei como faz a massa da minha esfirra, cara. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Sabe como faz a massa, sabe como faz. É o segredo, tipo o segredo da Coca-Cola. Nós dois sabemos fazer esfirra. Abrir, recheio, os sabores, eu sei na ponta o ingrediente, o que vai em cada um. A ficha técnica. Se sair uma comanda com 30 esfirras, sabores, só de olhar eu sei montar cada uma delas. Ela também, todos nós sabemos. Agora, assim, a receita da massa eu não sei. E eu digo... Olha, uma coisa legal que eu acho que a gente não colocou e que precisa ser falado para vocês. Ele também não sabe mexer nos números. Quem mexe tudo sou eu. De dinheiro eu não mexo. De dinheiro, o caixa tá controlo. Eu digo, não. A tesouraria tá aí, a auxília do cofre. Porque mulheres a mulher que domina. Não, mas porque a visão a imagem do marqueteiro, do vendas, do conceito que eu queria que você falasse antes de a gente terminar o episódio do podcast, que o growth, né? Cara, a gente vê muita expansão, muito agressivo. Essa agressividade é minha. E aí precisa ter alguém que segura as contas aqui também, porque a gente pensa, bora fazer isso de marketing, bora fazer um tráfego pago nesse sentido, bora ativar esse tipo de campanha. E a gente, naturalmente, é mais aquele maker, de fazer, mas tem alguém que tem que dar ordem, tem que dar processo, né? E esse é um equilíbrio que é importante em negócios, né? Ter duas pessoas com competências complementares. Exatamente. E Humberto, eu queria que tu falasse de uma forma bem geral, porque a gente já teve essa oportunidade de conversar, sobre como esse teu modelo de trabalho envolvendo o marketing, a visão do growth, usando o digital, que eu vejo que na Ali Esfirraria se tornou um grande diferencial entre os negócios da nossa região, né? Onde tu buscaste conhecimento, capacitação, ou como foi que tu conseguiste chegar nesse nível de conduzir essa área? O grande ponto, desde o início do negócio, da criação, do desenvolvimento, foi a nossa colocação como cliente. Então a gente sempre buscou adotar, na verdade, procedimentos que a gente não via, que a gente não recebia em outros locais, tá? Então essa questão, principalmente da rede social, a rede social, principalmente o Instagram, foi justamente o que deu pra gente uma grande propulsão no negócio e no reconhecimento da marca. Uhum. Então a gente pensou o seguinte, a gente precisa trabalhar de uma forma na rede social que não se vê muito. Então, não, que não se tem aqui em Belém. Ninguém fazia. Hoje já estão copiando vocês. Não, né? hoje a gente vê muitos estabelecimentos, muitas marcas fazendo isso. Mas eu tinha muito essa referência de fora. Tá? Então a gente precisa trabalhar muito a questão de uma rede social humanizada, que demonstre ali o produto, o manuseio do produto, alguém interagindo com o produto. Uma experiência muito sensorial. Mostrar o produto. Porque o sensorial, pronto. Porque tem um detalhe que é importante, quem está acompanhando a gente, que tu desenha a estratégia, mas tem uma personagem que envolve que é a Elaine. Isso. Tem que ter um persona muito forte, muito é bom que o dono faça essa pegada. Ele mostre o contato do produto. Tanto que o trabalho, por exemplo, com criativo, artes, vou usar o termo que mais se usa no marketing, artes dentro da nossa rede social, nós pouco utilizamos isso. Você conta no dedo. Uhum. Arte, eu sempre tive, ela tem que ser mais informativa, passar uma informação ali breve e tudo mais. Para eu divulgar um produto, eu preciso ativar o sensorial das pessoas. Elas precisam ver, perceber o melhor, o máximo possível, como é aquele produto. Como seria se, olhando aquele vídeo, aquela imagem, se elas estivessem interagindo com aquele produto. Que legal. Foi isso que a gente buscou despertar atenção. Por quê? Porque a esfirra, ela não era algo comum. E você pode perguntar, mas por que vocês fizeram esse negócio de esfirra? Exatamente por isso. Porque não era algo comum. O mais difícil não era ter o negócio, era vender a esfirra. A esfirra, o produto. Porque é tipo aquela analogia do oceano azul e do vermelho. O vermelho tá todo mundo ali brigando. Saturado tipo, meio que eu vou falar, pizza, eu imagino, hambúrguer, pá. Agora a esfirra, você tinha na região um grande play, que é nacional, né, de esfirras, etc. E eu vou dizer, assim, também que eu não recordo de outra esfirraria antes de vocês. Aí vocês entraram no Oceano Azul,
Porque agora o que acontece? Estão vindo até outros concorrentes que vocês desenvolveram esse mercado, mas vocês se consolidaram antecipadamente com marca. E é uma teoria, né, um estudo que eu já tinha feito lá na época, lá em 2021, antes de iniciar. Então eram pontos que eu já observava essa questão, essa analogia do Oceano Azul, entendeu? Então é algo que não tem no mercado. E essa agressividade de colocar o produto, a marca no mercado, ela sempre foi proposital. Eu tenho esse perfil muito agressivo, né? De chegar, de colocar para fazer acontecer, de ser percebido, da marca ser percebido, o produto ser percebido. Se eu pudesse, eu teria outdoor em tudo que é lugar, eu teria estampado em eventos locais. Mas aí entra essa questão do equilíbrio, como você disse. Ela vai e segura, porque tem que ir para outro ponto, aquela coisa toda. Fantástico. Entendeu? Mas essa agressividade da marca, do nosso produto, ela sempre foi muito característica e com o tempo ela vai ser mais ainda. Na verdade, eu acho que, no geral, isso a gente buscou muitas referências de fora, né? Pessoas que já faziam muito aí em São Paulo, Rio de Janeiro. E a gente via que aqui em Belém não tinha. Exato. Então, naquela época, se falava muito de food porn, né? Então, as pessoas... que eu quero ver... Era tipo assim, eu imaginava, nós conversarmos sem entender muito, nós imaginávamos. Parece assim, como se a gente estivesse tirando a nudez da comida. A gente estivesse mostrando assim o que é por dentro. Olha, isso daqui você não consegue sentir, mas olha, você se vê isso daqui. Aí desperta logo dá logo aquele disparo de dopamina. Imagina. É isso aí mesmo. Já era. Bom, é fantástico. Acho que são tantos assuntos ainda que a gente tem para discutir, porque a história ela está sendo escrita, né? E Verdade, tá muitos aprendizados do que vocês conseguiram compartilhar com a gente. Com certeza a gente tem uma volta para falar, olhando também esse segmento de food service, o que vocês têm, a divisão no mercado local. Acho que fica um retorno também para outro episódio para a gente olhar mais tecnicamente, discutir, para dar esse aprendizado sentido, né, para a galera que quer empreender na região, que quer se aperfeiçoar. Mas a gente tem um fechamento aqui no nosso podcast, que é pedir uma indicação de material, livro, vídeo, filme, ou até mesmo uma frase que vocês possam compartilhar com os nossos ouvintes, né, o público que também nos assiste. Elaine, fique à vontade para deixar a sua mensagem de encaminhamento, depois Humberto, e o @ de cada um no Instagram. Também, é claro, da Esfirraria, para o pessoal poder segui-los. Cara, eu acho que conhecimento nunca é demais, né? Então, quanto mais você injeta conhecimento, né, enfim, é maravilhoso, mas você tem cada um ali com a sua característica. Hoje eu estou lendo um livro que é mistura de chocolate, não lembro agora bem o nome, mas é da Cacau Show, da Copenhagen. Né? E, cara, é brilhante, assim como um cara que eu sou mega fã, que é o João Branco, que era o marketing da McDonald's. Eu acho aquele cara assim incrível. E é um livro que eu indico para todo mundo, que quem quiser ler, eu acho que ele abre muito a mente, que não tem nada a ver com marketing, né? E que... Eu esqueci o nome dele, amor. Corta. Qual é um livro? É o livro do João Branco, é o primeiro, inclusive ele vai lançar o segundo agora. Então, se pesquisar assim, João McDonald's... De propósito. Tá. Pronto, ele conta a história que quando você tiver aos 30 anos, você vai ter um propósito e você vai chegar assim, cara, qual é o meu propósito? Entendeu? Vai chegar um momento da vida. Então, ele foi um grande start assim, na minha vida, porque eu me perguntava muito qual era o meu propósito, e quando eu acabei de ler esse livro, eu disse, cara, eu tenho um propósito de vida. E lá ele conta muito resumidamente as etapas da vida dele e pessoas que ele conheceu e que não Só um parênteses, será que a vida fica tão melhor depois dos 30? Depois dos 30, inclusive ele fala disso lá, viu? Então, quem puder e quiser, baixe, que tem lá pelos aplicativos, enfim. E dizer que, cara, o empreendedorismo ele está enraizado ali. Não tenham medo de empreender, não tenham medo de viver o empreendedorismo. Tudo na vida pode dar errado e tudo na vida pode dar certo. Você só vai saber se você tentar. Então, tente, arrisque, porque eu acho que o mais frustrante não é tentar, é não tentar, não fazer acontecer, não sair da sua zona de conforto. É você ficar a vida inteira sabendo, e se eu tivesse feito? E se eu não tivesse tentado? Os 6, né? Então, a minha vida inteira foi, cara, se der errado, deu, mas eu tentei. Então, o empreendedorismo
você tentar, não deu certo, começa de novo, meu filho. Quantas pessoas aí não começaram, faliram empresas, grandes empresários, nomes renomados, faliram pelo menos 2 ou 3 empresas, isso também ele fala no livro dele, que grandes empresários, para que terem negócio de sucesso, eles precisaram ter falido os outros. Então, fantástico. A minha ideia é que empreendedor não pode ter medo, tá com medo, vai com medo mesmo, e vai, né, injetando conhecimento, vai se multiplicando com pessoas que possam realmente te trazer boas energias, que podem te trazer conhecimento, te afasta de tudo que não te faz bem, coloca para o lado aquelas pessoas que, sabe, que não tragam algo de bom, que não conseguem somar na tua vida. Cara, deixa stand-by lá, sabe? Traz para a tua vida só coisas boas, que coisas boas vão florescer e as coisas vão dando certo. Fantástico. Bom, na verdade, a grande característica, o que eu queria deixar registrado é uma grande característica de todo e qualquer empreendedor, que é a pessoa que faz acontecer. É o grande fazedor. Tá? Eu não digo nem o solucionador, porque você empreender... Na verdade, solucionador você pode ser, porque você está buscando solucionar uma dor, uma demanda própria sua. Tá? Então, eu digo o seguinte... para você ser um empreendedor, faça acontecer. Isso que a Lene disse. Dê a cara a tapa. Arrisque. Para de ficar só sonhando, só esperando, só vislumbrando algo. Foi isso que aconteceu conosco. Nós pegamos, depositamos todas as nossas fichas em algo que iria nos satisfazer. E a minha grande indicação, que fez a minha cabeça mudar para esse sentido, foi o livro Mindset, que você com certeza conhece, é um livro muito difundido dentro do empreendedorismo. E um outro também, que para mim sempre vai ser o meu guia, que é a Bíblia Sagrada. Fantástico. Então, são nortes, são referências que eu particularmente tenho para a minha vida, sempre me acompanharam, né? A Bíblia sempre foi a minha leitura ali básica, sempre foi algo que nos momentos mais criativos que eu tive era... Tem algum versículo específico que você... Não tenho nenhum específico, eu vou te dizer o porquê, André. Porque eu, Humberto, particularmente, eu não gosto de clichê. Então eu não vou colocar um versículo, qualquer coisa específica, nem disso, nem de livro. Porque eu acho que as coisas são muito particulares para cada um. O que eu digo, o que eu gosto de colocar, são características para o empreendedor poder começar o seu negócio. Tá? Que é justamente dar o pontapé inicial, de fazer acontecer, de não ter medo, de ser agressivo, no sentido de arriscar, no sentido de não ficar pensando no que o colega, o vizinho, o pai, a mãe, qualquer pessoa vai fazer. Ficar esperando a aprovação dos outros. Quando você fica esperando a aprovação de alguém para algo acontecer na sua vida, muito provavelmente você vai ser uma pessoa frustrada. A aprovação que eu preciso na minha vida hoje é da minha esposa. Tá? Porque nós somos uma só carne dentro do conceito bíblico de Deus. E é isso que faz a gente alavancar e desenvolver. Eu não espero hoje em dia mais aprovação de ninguém. Então isso, para mim, é a chave de tudo. Entendeu? Então o que eu posso deixar de recado para a galera é essa característica. Mas cada pessoa que olhe o exemplo dali de quem ela busca, mais se identifica e que faça aplicar na sua vida. Porque você ficar só buscando exemplo, olhando, lendo, vendo shorts, vídeos, filmes, documentários, mas colocar em prática, meu amigo, você está perdendo tempo. Você vai ficar um obeso mental e nada vai acontecer. Perfeito. Essa que é a verdade. Exato, verdade. Boa, então tem que fazer acontecer, você tem que buscar e, meu amigo, levantar e pronto. Não adianta. Muito bom. Isso. É a prática, eu sou da prática. Fantástico, gente. Esse episódio ele é um verdadeiro MBA da vida real. Acho que a gente conta histórias que são reais, não são apenas fictícias, enfim. Que a gente vê muita coisa na internet, de fato, que é balela ou não é verdade. Né? Mas o meu convite a vocês aqui é porque eu conheço. Eu fui lá, eu frequento o espaço, eu escutei essa história 1, 2, 3 vezes. Ela precisa alcançar milhares de pessoas, seja na nossa região, seja no Brasil ou no mundo.
porque, como vocês falaram, a gente tem um vírus do empreendedorismo aqui dentro. Tem uma frase do Guilherme Benchimol que ele diz que quem faz o Brasil é o empreendedor. Verdade. 92% dos empregos gerados no Brasil são de pequenas e médias empresas, não são das multinacionais. Então, quem segura esse país, né, entre, claro, outros setores, é o setor de serviços e o pessoal que está empreendendo. Na unha, né, cara? Na guerra. Exato, no dia a dia. Tá ali. E para fechar, deixo o meu agradecimento. Muito obrigado a vocês terem, enfim, reservado um tempo na agenda. Eu gosto muito da energia de estar com vocês. Com certeza a gente vai fazer vários outros episódios. A gente vai ter parceria. Né? Pode ser em off também, né? Em algum lugar comendo. Sem dúvida. Um dia a gente vai gravar lá, né? A gente vai com a nossa produção e grava lá na uma das lojas. Mas @seu Elânio, @seu Humberto e também da Ali Esfirraria, para que o nosso público depois consiga segui-los e aprender com vocês também. Pronto. @Elaine Oliveira. E aí a gente tem lá várias dicas para mulheres empreendedoras. Conto diariamente meu dia a dia, mostro para as empreendedoras ali que a gente consegue sim ser multiuso, multimulher. A gente consegue ser mãe, a gente consegue ser amiga, a gente consegue ser namorada, a gente consegue ser filha e a gente consegue ser mulher empreendedora. E aí as lojas, cada uma tem um arroba Ali Esfirraria Belém, Ali Esfirraria Ananindeua e Ali Esfirraria Marambaia. Futuramente a nossa queridinha que vai vir aí tão apaixonada do Parque Shopping. Exatamente. É isso, é mais o arroba das lojas, Google, Instagram, Facebook. Comprem, se apaixonem. Mas e o seu, Humberto? Humberto Oliveira. É porque eu sou mais reservado. Mas vai, alguém quer falar do Mas é @Humberto Oliveira. Eu também gosto muito, porque rede social para mim é o que faz bem. Você colocar, você compartilhar. Coisa boa. Eu gosto muito de compartilhar conhecimento e buscar conhecimento. Excelente, gente. Muito obrigado a você que assistiu esse nosso episódio. Essa história fantástica aqui de empreendedorismo da nossa região. Em breve nós teremos uma volta aqui para falar de outros temas também com esse casal que eu gosto muito. E a Ali Esfirraria rumo a 1 bilhão de esfirras, com certeza. Amém. Obrigado. Oi.